O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a essa geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a essa geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje a memória de Santa Edviges. Santa Edviges nasceu no final do século XII, em 1174. Era uma jovem duquesa, seus pais muito importantes, ricos. E nós poderíamos nos perguntar, o que é que ela tem a nos ensinar? Os santos têm muito a nos ensinar com seu amor a Deus, humildade, desapego, pobreza, luta contra os seus pecados, contra as suas limitações, suas falhas. Mas o que é que Santa Edviges tem então a nos ensinar, já que nasceu em berço de ouro, viveu em palácios? O que é que ela poderia então ter a nos ensinar? Muito, muito ela tem a nos ensinar com a sua vida. Pequena, aos 6 anos, foi enviada para uma abadia onde ela pudesse aprender, onde ela fosse educada. Aos 12 anos de idade, como era costume de então, ela foi dada em casamento ao duque Henrique I. Ela então, preparando-se para o casamento, no tempo apropriado se casou e teve 7 filhos. Ah, sim, eu esqueci de dizer. Ela é a 8ª. Ela teve 7 irmãos. E todos foram educados de uma maneira muito, muito cristã, muito católica. Imagine, dentre os seus irmãos, 2 foram bispos, uma abadesa e a sua irmã Gertrudes, que é mãe de Santa Isabel da Hungria. Então, Santa Edviges é tia de Santa Isabel da Hungria. Então, é uma família de profunda fé cristã, profunda fé católica. Pois bem, então ela teve 7 filhos, ela se casou, teve 7 filhos. Com a formação que ela obtivera, ela formou também cristamente o seu marido e os seus filhos. Seu marido tornou-se um homem piedoso. Imagine que em 1209,
ela tinha 35 anos, de comum acordo com o marido, eles fizeram um voto de celibato. Eles iam viver em celibato. E eles viveram assim por 30 anos. Iam frequentemente à igreja com os filhos, tinham vida de oração. E Edviges, ela era conhecida pelas suas penitências. Ela fazia muitas penitências. Às vezes até o seu marido tentava dissuadi-la de uma ou outra penitência, de tão rigorosa que era. Ela jejuava todos os dias pela conversão dos pecadores. Percebe aqui, meus irmãos, isto é uma pessoa que tem uma visão de fé. Ela viu uma verdade pela qual ela estava disposta a empenhar toda a sua vida. E qual foi a verdade que ela viu? A verdade de Deus, da outra vida existente para nós, que nós não podemos perdê-la. Então, por causa desta verdade, por causa desta fé, ela se empenhou em ganhar o coração do seu marido para Deus, em educar os seus filhos para Deus. Ela se dedicou a uma vida generosa de oração. Ela não rezava meia boca para apaziguar sua consciência. Não. Ela procurava de verdade se dedicar à oração. Rezava pela conversão dos pecadores, jejuando por eles todos os dias, só não aos domingos e às festas. Senão, todos os dias ela estava ali jejuando pela conversão dos pecadores, para que eles também alcançassem o céu. Percebe que, embora fosse uma pessoa que tivesse tudo para viver no fausto, na riqueza, na abundância, e nisso se perder, porque com muita facilidade nós nos deixamos levar, né, pelas facilidades deste mundo, e que em si não seriam coisas ilícitas, porque ela não adquiriu aquela sua riqueza de maneira ilícita, mas ela tinha este foco espiritual, isto é, existia uma riqueza superior que ela queria alcançar. Existia uma felicidade superior que ela não podia perder. Existia uma beleza superior que ela queria adquirir. Não a beleza das formas humanas. Não a felicidade que esse mundo pode oferecer. Ela queria uma outra felicidade, uma outra beleza, uma outra riqueza. E nós precisamos, meus santos, pedir a Deus que nos conceda esta sabedoria, esta fé, que nos torna agradáveis a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando você tem fé, você procura, né? Com a sua própria vida você agrada a Deus, porque você procura aquilo que verdadeiramente importa. Pois bem, seu marido morreu e ela se torna cisterciense. Ela toma o hábito dos leigos, por fazer os votos religiosos. Não é a melhor palavra, porque ela era desapegada. Ela não queria perder os seus bens. Como assim, padre? Ela não queria perder os seus bens. Sim, ela não queria perder os seus bens, porque ela queria usá-los para os pobres, para construir igrejas, mosteiros, conventos, hospitais, abrigos, escolas. Então, percebe? Não é que ela não queria perder os seus bens, porque a eles ela era apegada. Ela não queria perder os seus bens, porque ela queria usá-los todos para os pobres e para a glória de Deus. Então se torna cisterciense, vai viver no convento onde uma de suas filhas era abadesa, e vai viver uma vida de profunda oração e penitência.
quando 2 dos seus filhos morreram, um atacado, comido por um animal, o outro lutando contra os tártaros. Ela repetiu aquela mesma frase que havia repetido quando por ocasião da morte do seu marido. Isto é, tanto na vida quanto na morte, devemos adorar humildemente a divina providência. Isto é, Deus sabe, porque aquilo permitiu. Deus sabe, porque aquilo aconteceu. Eu me conformo, eu me adequo à vontade de Deus. Mas não como alguém que à vontade de Deus se adequa, porque não tem uma outra possibilidade, porque afinal de contas morreu. Quer ela queira, quer ela quisesse, quer ela não o quisesse, o marido tinha morrido. Quer ela aceitasse, quer ela não aceitasse, os filhos tinham morrido. Mas ela aceita amorosamente. Aqui está a diferença do cristão, do que crê, do que vive de fé, para aquele que vive simplesmente biologicamente, para aquele que vive na carne, para aquele que vive de uma maneira meramente natural. O que vive de uma maneira meramente natural, vê as circunstâncias, vê os acontecimentos da vida como circunstâncias, como um acaso, uma boa ou uma má sorte. Quem crê, ama a vontade de Deus, mesmo quando dolorosa, porque sabe que tem um significado nem que seja escondido. Pois bem, ela então, vivendo a sua vida de penitência, de oração, de caridade, imagine, ela procurou aprender o polonês. Sim, porque quando ela se casou com Henrique I, duque de Silésia, essa região, ela compreendia parte da Alemanha, da República Tcheca e da Polônia. Então era uma grande região. Então ela procurou aprender o polonês. Ela nasceu na Alemanha. Mas para que é que ela aprendeu? Para que é que ela quis aprender o polonês? O que é, e não é mal, tá? Não há problema. Mas o que é que faz alguém hoje em dia querer aprender inglês? A querer aprender francês? A querer aprender mandarim? O que é que faz uma pessoa? Ela quer ganhar dinheiro. Porque tudo hoje em dia acontece em inglês. Então é importante, você vai se relacionar melhor, você vai ter acesso a outros mercados. Então você vai aprender inglês, vai aprender mandarim, vai aprender francês. Ela quis aprender polonês para poder se comunicar com os pobres e poder ajudá-los de uma maneira mais profunda. Porque ela não entendia o que eles falavam. Vejam aqui, uma vida movida pela fé. Era a caridade que regia as suas escolhas e as suas atitudes. Pois bem, ela aprende e aí ela começa a frequentar os cárceres, visitando os prisioneiros e começa a ouvir as suas histórias. E descobre que muitos deles estão presos porque estão endividados, porque não puderam pagar as suas dívidas. E aqui, meus irmãos, imagine, naqueles cárceres fétidos, com pessoas fétidas, pessoas profundamente, no sentido humano da palavra, desagradáveis. São pessoas, quando São Francisco se encontrou uma vez com um leproso e vomitou, se sentiu incapaz de abraçar aquele leproso, é porque aquela atitude é a atitude do homem natural. Para que abraçasse o leproso e o beijasse, ele tinha que ser movido por uma força sobrenatural.
Pela força da fé, pela força da caridade. Então, naqueles cárceres fétidos, ouvindo aquelas pessoas, ouvindo as suas histórias, se importando com aquelas pessoas para melhor poder lhes ajudar. Ela mostrava essa sua profunda caridade e empenhou muito dos seus bens para pagar as dívidas daqueles prisioneiros, para que eles fossem libertos, e os ajudava a conseguir um emprego para que eles pudessem manter as suas famílias. É por isso que ela é a padroeira dos pobres e dos endividados, Santa Edviges. Morreu na Polônia em 1243, tida como santa, 24 anos depois, canonizada pelo Papa Clemente IV. Pois bem, aqui nós ouvimos, né, de uma maneira resumida a sua história e nos perguntamos, e eu? O que é que eu posso fazer? Eu não sou nem duque, nem duquesa, eu não tenho tanto dinheiro assim para gastar, para construir castelo, para construir hospital, centro de catequese, não tenho dinheiro para isso. Nós podemos viver os mesmos princípios. Entende? Podemos viver de uma maneira diferente, mas ter os mesmos princípios. Isto é, você pode procurar viver a sua vida, uma vida regida pela fé. As escolhas da sua vida, as decisões da sua vida, têm sido decisões e escolhas movidas pela fé, pela sobrenaturalidade ou simplesmente pelo homem natural. Isto é, você trabalha para ganhar dinheiro e não há nenhum problema nisso. Você se alimenta para ter saúde, você se exercita, você estuda, você se casa. Mas é uma vida meramente natural. E aí também você reza. Mas muitas vezes você reza porque faz bem a saúde rezar, né? Faz bem ter vida de oração. Não tem, olha, pense numa coisa que eu não gosto, é quando saem aqueles estudos, rezar faz bem à saúde. Rezar equilibra os seus hormônios. Rezar lhe concede uma vida longa. Não porque isso seja mal, mas porque isso pode levar as pessoas a rezar por causa disso. E se por acaso rezar lhe trouxesse problemas para a vida, como trazia para os primeiros cristãos? Que porque eram cristãos católicos, eram perseguidos, maltratados, perdiam seus bens, tinham a vida neste mundo um inferno. Você continuaria rezando? Você continuaria indo à missa? Ir à missa todos os dias faz muito bem à saúde. Aí a pessoa perde o motivo sobrenatural e começa a ir à missa todos os dias porque eu fico mais tranquilo, eu fico mais sereno, entendeu? Até minha pressão se equilibrou. Você perdeu a sobrenaturalidade. Meus santos, nós buscamos Deus por Deus. Nós buscamos Deus porque Deus é glorificado quando nós o amamos e quando nós alcançamos a salvação. A glória de Deus é o homem vivo. E a vida do homem é a visão de Deus. A vida do homem é o homem salvo. Então, nós podemos ter este mesmo princípio, né? Viver uma vida que é regida pela fé. As minhas escolhas, as minhas decisões, as minhas renúncias, têm sempre este princípio. Isto agrada a Deus, isto glorifica a Deus, isso alegra o coração de Deus. Era isso o que Santa Edviges fazia no contexto da sua vida. É isso que nós podemos e devemos fazer, cada um no seu estado de vida e na sua circunstância em que vive. Ela tem uma vida apostólica, seja com o marido, com os filhos e com os pobres. Nós podemos ter uma vida apostólica com aqueles que nos são confiados ou que passam pela nossa história. Isto é, eu me preocupo não apenas com a minha salvação, mas com a salvação daqueles que fazem parte da minha vida. Eu faço penitência, não apenas para que o egoísmo em mim seja vencido e eu me torne um homem, uma mulher generoso,
um homem e uma mulher de fé, um homem e uma mulher movido pela caridade, mas eu também me penitencio, eu faço penitência pela conversão dos pecadores, sem que ninguém precise saber. Eu faço algum jejum. E aí o jejum, segundo a sua capacidade, a sua generosidade, com a frequência, segundo a sua capacidade e a sua generosidade, mas eu faço penitência pela conversão dos pecadores. Nossa Senhora pediu, né? Que nós rezássemos pela conversão dos pecadores. Muitas almas se perdem, porque não há quem por elas faça penitência. Nossa Senhora em Fátima. Muitas almas se perdem. Imagine você saber que você que tem fé é responsável pela salvação de outras pessoas e elas não se salvaram, que você foi preguiçoso, foi preguiçosa, foi egoísta. Mal se preocupava consigo mesmo, muito menos com a salvação de outros. Então, percebe? Você pode viver esses mesmos princípios. Isto é, você dá atenção ao pobre, à pessoa necessitada. Às vezes não é nem pobre materialmente, mas uma pessoa necessitada. Você ouve com atenção, você procura ajudar. Que saia do romantismo. Não tem romantismo nenhum atender uma pessoa doente. Às vezes uma pessoa chata, egoísta, só está pensando nela. Que uma pessoa com dor de dente só pensa no dente que está doendo, né? Então uma pessoa que está sofrendo, ela só pensa no sofrimento dela. Às vezes uma pessoa egoísta. Você tem procurado ser generoso, atender com atenção e naquilo que lhe for possível, ajudar aquela pessoa? Entende? Você pode viver os mesmos princípios de Santa Edviges na sua circunstância concreta, né, da sua vida. E não tenha dúvidas que você vai ser agradável a Deus, porque a Deus não importa a grandeza do ato que você faz, mas a grandeza do amor com que você faz aquele ato. Que Santa Edviges, meus santos, interceda por nós, para que nós também tenhamos uma vida marcada pela fé e movida pela caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.